Mais uma vez. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Diga assim para dois irmãos: o altar é prioridade. O altar é prioridade. A chuva é consequência. De novo, o altar é prioridade. A chuva é consequência. Que o amado Espírito Santo ele permaneça conosco. Meu amigo, meu tutor, melhor amigo. Ele permaneça comigo e também com a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Conheço o texto e sei que esse texto envolve a condição do povo de Israel. Já o reino dividido, reino do norte, reino do sul. Aqui, reino do norte, liderado por Acabe, que na sua insanidade casa-se com Jezabel e esta traz com ela, lá dos lados de Tiro e de Sidom, ela traz com ela toda a idolatria que ela pode infiltrar no meio do povo de Israel. Ela ligada ao líder, e a gente sempre sabe que mal ou bem vem de cima, então ela contamina o povo, né? Meu Deus. Ela contamina, ela influencia para que esse povo se desvie do caminho do Senhor, para que esse povo venha idolatrar, para que o povo agora que foi chamado para ser o povo de Deus, eles agora vivam em idolatria a Baal e a Azera, que eram os principais deuses adorados e ovacionados por Jezabel. Então, nesse período de idolatria, essa idolatria que é uma consequência da apostasia, que é o distanciamento de Deus, o distanciamento da palavra, traz consigo consequências. Uma das consequências, Deus já havia deixado registrado a esse povo. Deus sempre apontou a bênção para o povo. Deus sempre disse ao povo de Israel que eles eram o povo escolhido. Mas eles precisavam atentar para duas coisas. O fato de ser escolhido, aleluia, não isentavam de batalhas para manter e conquistar aquilo que pela boca de Deus já lhe era confiado. Então, ser escolhido não invalidava a possibilidade de ter batalhas. Segundo, a promessa era condicional. Eles precisavam estar dentro de algumas condições que nós chamamos de mandamentos e princípios que conferiam a eles o direito de tomar posse daquilo que Deus havia liberado para eles. Então, quando nesse momento de idolatria, de apostasia, nesse período terrível, Deus cria uma oportunidade de renovação da caminhada do povo, de trazer o povo de volta. É o momento em que ele levanta o profeta Elias, e o profeta Elias, com o texto do capítulo 17, registrado a nós, vem com uma profecia de que nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, no meio da apostasia que gera idolatria, ou tem como consequência a idolatria, Deus levanta um profeta que vai agora sinalizar para o povo o desagrado de Deus e vai abrir uma porta de oportunidade para que esse povo se achegue, para que esse povo volte ao caminho. Só que Deus sempre deixou registrado que haveriam consequências para o desvio, haveriam consequências para o distanciamento,
haveriam consequências para a idolatria. Deus deixou tudo muito avisado para que o povo não pudesse, de alguma forma, diante de Deus, se justificar dizendo: o Senhor não disse nada. Então Deus deixou registrado. E agora, quando Elias profetiza o cerrar do céu, de que nem orvalho nem chuva vai descer, primeiro, ele está desafiando Baal, reconhecido como Deus da chuva, da tempestade, adorado como tal, e Azera, responsável, segundo seus adoradores, pela fertilidade, pela produtividade. Mas ao mesmo tempo, pastora Helen, quando ele diz que não vai haver orvalho nem chuva, ele está resgatando lá de trás uma palavra que Deus havia entregue ao seu povo. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13, versículo 17, onde Deus dizia assim: olha, preste atenção, se vocês ficarem nos meus mandamentos, eu vou mandar a chuva. Então a ideia é, parou de chover, é sinal de desobediência. Se não está chovendo, tem desobediência, porque se obedecer vai chover. Então, consequentemente, se não chove, tem desobediência. Olha como a Bíblia é perfeita. Então o céu, ele se cerra, o céu fecha. Aí vem Elias ali passa um período guardado, sendo tratado por Deus, mas a terra vai sentir o peso, aleluia, das próprias escolhas. A terra vai sentir o peso da rebeldia, da desobediência com Deus. A terra vai sentir o peso, as consequências. Só que aí Deus, no capítulo 18, depois de um tempo, ele diz assim, 18 primeiro, mas muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, ao terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deu tempo de secar tudo, deu tempo de procurar pasto para os animais e ter dificuldade de encontrar. Deu tempo de plantações serem consumidas, deu tempo da produção de trigo, que fazia oferta para Azera e para Baal, cessar, deu tempo. Só que agora Deus levanta Elias e diz: olha, darei chuva. Gente, não esquece esse versículo. Olha, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E é aí que, dentro desse contexto, Elias entra de novo em cena com uma profecia agora de resposta de Deus. Ele vem com a profecia de sentença e agora aparece com a profecia da solução, do reverter do quadro. E quando ele vem com essa profecia, é justamente o momento em que ele vai desafiar os profetas de Baal, pedindo que, por meio de um sacrifício, de um altar levantado no Carmelo, aquele que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus de Israel. Uma das representações do fogo, o fogo vem também como sinal de confirmação, como sinal de aceitação. Quando você encontra na Bíblia o fogo consumindo as coisas, como é nesse texto, é um sinal de aceitação, né? Como aconteceu com Gideão, é um sinal de confirmação. Também o fogo é sinal de juízo, mas preste atenção. Ele então
convida os profetas de Baal para que os profetas de Baal se apresentem e ali, por meio do fogo, da manifestação do fogo, aquele que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. É aceito o desafio. Eles estão agora, aleluia, organizados ali. Você já conhece o texto que os profetas de Baal e de Azera, eles lutam por muito tempo, por fogo descer, se retalham. Esse texto é maravilhoso, porque tem marcha, tem movimento, tem até o que a gente chama de sacrifício, mas o fogo não está ali, o fogo não se manifesta. Olha só, o texto é lindo que pode ter movimento sem fogo. O texto é maravilhoso, que pode ter até sacrifício e autoflagelo sem que o fogo não passe nem perto. O texto é lindo, pastora. E nada. E aí me vem o momento de Elias assumir. E é aqui que eu preciso chegar. Porque quando ele assume, eu gosto do versículo 21, porque o versículo 21, o texto diz assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse, olha o primeiro discurso, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear aqui é manquejar, é uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, oscilação, ó. Até quando vocês vão oscilar? Deus está falando a um povo. Até quando um dia vai adorar e o outro dia vai reclamar? Até quando um dia a boca vai sair adoração e no outro dia a boca vai sair palavrão? Até quando um dia vai estar cheio de compromisso, cheio de glória no altar e outro dia se comportando como se não soubesse nem o que é altar? Até quando vai ficar nessa oscilação? Um dia, domingo cheio de Deus, segundo vazio, que parece que não sabe nem quem Deus é. É isso que ele está dizendo. Essa oscilação. Um dia vem para o culto aqui, não vou nem completar o resto. Porque na segunda está na campanha da igreja. Mas na quarta, só Deus sabe para onde vai para também buscar alguma coisa. Ô Espírito Santo. Meu Deus. Até quando vai ficar dividido? Aleluia. A Bíblia já fala logo. Esse negócio de ficar dividido não tem nada a ver. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. De uma mesma planta, ela não pode produzir um fruto que não seja da sua essência. Então preste atenção para a gente chegar lá. Eu prometo que vai melhorar, tá bom? Tá pesado, mas vai melhorar. Então a pergunta é, até quando vocês vão cochear? Porque tinha gente que ainda não tinha se dado totalmente a Baal. Mas de vez em quando dava uma espiadinha e celebrava alguma coisa de Baal, né? De vez em quando comia um pãozinho de Azera. Ainda não tinha desistido de vez, mas de vez em quando ficava da frecha da porta admirando as festas de Baal, né? Olha só. E a pergunta é, até quando vai ficar dividido? E Deus tem um problema com esse negócio de dividido. Certa feita, ele fala com a igreja de Laodiceia: o problema de você é que tu é morno, não é frio e não é quente, fica no meio. Fica no meio. Pode dar glória que eu vou beber água. Aleluia. Aí ele fala para outra igreja de Sardes: quem olha para você e pensa que está vivo é morto. Você é um vivo e um morto. É complicado. Então ele está dizendo, até quando vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar nessa balança desequilibrada, nesse oscilar? Até quando?
Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Toma logo. Fala para o teu irmão, é tempo de decisão. Diga para ele, avivamento é tomada de decisão. É tomada de decisão. Toma uma decisão. Assume logo de que lado vocês estão. Ó. Assume logo. Se apropria disso. O texto diz, ó, porém o povo não lhe respondeu nada. Está tão dividido que não tem nem resposta para dar. E aí é quando o povo, né, ele vai conduzindo, as coisas vão se conduzindo, olha. E as coisas vão se conduzindo e justamente chega a hora de Elias começar a manifestação daquilo que Deus quer fazer. Só que o texto compara comigo, por favor. Capítulo 18, versículo 1 de novo. Muito depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Quando que Deus falou de altar com Elias? Momento nenhum. Deus falou de chuva. Naquele tempo, se você passasse por qualquer agricultor e perguntasse para ele, meu filho, qual é a prioridade? Qual seria a resposta? Chuva. Passasse por meio de alguém que tivesse a sua criação, perguntasse, meu filho, qual é a prioridade hoje? Qual seria a resposta? Chuva. Se encontrasse qualquer mulher, dona de casa, e perguntasse para ela, minha filha, qual é a maior prioridade hoje? Qual seria a resposta? Mas Deus não falou com o homem comum. Deus falou com o profeta. E Deus sabe por que o céu está cerrado. Está cerrado porque tem altar quebrado. Então o Deus que está prometendo chuva, eu como servo de Deus já entendo. Chuva não vem com altar quebrado. Chuva não desce com altar embolado. Fogo, aleluia, fogo não desce com altar desarrumado. Então olha o que ele está dizendo, a prioridade não é chuva. Tem alguém achando que a prioridade é uma porta aberta, o céu está dizendo, é o altar. Tem alguém achando que a prioridade é a salvação do outro, o Deus está dizendo, é a restauração do teu altar. Tem alguém entrando numa vida e dizendo, a minha necessidade é uma provisão abundante para esse tempo. E Deus está dizendo, eu não abri o Aviva para que o foco principal fosse abertura de porta, entrega de chave, solução de problema. O Aviva está acontecendo, é para a gente botar o altar em ordem. Porque se o altar estiver em ordem, a gente não precisa de esforço, porque a chuva vem. Segure a mão do teu irmão, por favor, segure a mão dele. Diga para ele, se o altar estiver em ordem, fica tranquilo que a chuva vem. Diga, se o altar estiver em ordem, fica tranquilo que a chuva vem. Diga de novo, se o altar estiver em ordem, fica tranquilo que a chuva vem. Está segurando a mão dele, não solta não. Diga, com o altar em ordem tem salvação. Com o altar em ordem tem provisão. Com o altar em ordem tem manifestação do poder de Deus. A gente está levando o foco para o lado errado. Para de preocupar com a porta e se preocupa com o altar. Para de se preocupar com a conta e se preocupa com o altar. Para de se preocupar com a cura e se preocupa com o altar. Se o altar estiver em ordem, a chuva vem. Ainda está segurando a mão dele, segura de novo e diga para ele, vem sem esforço, e vem de forma surpreendente, e vem de forma poderosa. Grita para ele, arruma esse altar, bota as coisas em ordem de novo, bota Deus como prioridade na tua vida. Tu não vai precisar fazer força, faz muita força quem está com o altar quebrado, mas quem está com o altar em pé não precisa fazer força. O altar arrumado não precisa nem pedir para dar glória. Onde tem altar arrumado, a glória é natural, o aleluia é natural, o louvor a Deus é natural, a língua estranha é natural, porque tem altar arrumado.
profeta. Profeta que conhece Deus sabe. Deus não trabalha no meio da confusão, das coisas emboladas. Às vezes Ele até abençoa alguém só para mostrar a sua misericórdia, o seu amor. Só que preste atenção, o texto diz assim, olha, depois que todo mundo já foi lá, fez seu sacrifício, não deu em nada e tal, Elias chega e diz assim, ó, e Elias restaurou. Deixa eu ler aqui, que eu sou de matemática, eu não sou de português. Eu tenho pavor de língua portuguesa, eu preciso dela, mas eu tenho pavor. Olha só, o prefixo re significa de novo. E restaurare, né? Restaurare do latim, no lugar. De novo, no lugar. Deixa eu contar uma coisa para você. Restaurar não é fazer nada diferente. Quando se restaura, pastor, uma pintura, aquele que restaura tem que ter o maior cuidado, porque ele tem que avivar sem mudar nada. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele não precisa mudar nada, ele só tem que dar um brilho novo, uma cor, uma lasquinha, até uma lasquinha que saiu, ele tem que pintar. Outra coisa, não pode nem mudar a cor. Tem que ser da cor do original. Vai se pegar aquela pintura e vai lá para o computador para ele criar uma idêntica. Não pode ter um traço a mais. Então, restaurar é avivar, é arrumar e levar de volta aquela mesma característica. Glória a Deus, aleluia. Porque tem hora, pastor, que a gente não precisa que Deus faça nada novo. A gente só precisa que Ele coloque no lugar aquilo que saiu. Meu Deus, aleluia. Elias não vai montar um altar novo. O texto diz que já tinha tido um altar. O que Elias vai fazer? Ele vai restaurar. Ele vai botar as coisas no seu devido lugar. Segure a mão do teu irmão e eu já termino. Diga para eles, muitos de nós não precisamos de nada novo. O que nós precisamos é voltar a ser o que já fomos um dia na presença de Deus. Ele não está pedindo mais. Ele só está dizendo assim, ó, volte a ter o temor que um dia você já teve. Alguns de nós, ele está dizendo, volte a caminhar em fidelidade como um dia você já caminhou. Alguns de nós, ele está dizendo, volte a amar a minha palavra como um dia você já amou. Volte a estar compromissado comigo como um dia você já teve. Porque houve um tempo que você estava na pia, você estava no portão, você ouvia a minha voz, você corria, saía do meio de todo mundo, parava tudo e dizia, deixa eu ir ali que o Senhor está me chamando. Agora eu te chamo e você não me ouve. Você sabe que eu estou te chamando e você não vem. Porque já houve um tempo que você se deleitou na minha presença falando comigo. Agora está ocupado demais. Está comprometido com muitas coisas. Afinal de contas, naquele tempo tu não era tão abençoado quanto é hoje. E depois de tão abençoado, passou a orar menos, passou a jejuar menos, passou a buscar menos, a servir menos, a ter menos alegria. Olha só, antes tu ficava ansioso para o domingo chegar e ter culto. Agora o jogo fala mais alto, a festa de família é mais importante. Agora vem
dorme, mas vem de olho no telefone para saber como está o placar. É porque quando Deus fala, começa da gente, de casa, né? Oh, sabe o que Deus que Ele está dizendo aqui? Bota no lugar. Você já sabe como deve ser feito. Você já conhece o padrão. Fique tranquilo. Quando você arrumar e botar tudo no lugar, o fogo vai descer. Não precisa se preocupar. O fogo vai descer. A glória vai descer. Não vai precisar pandeiro, não vai precisar grande pregador, não vai precisar de grande adorador, não vai precisar de voz bonita, não vai precisar de ninguém. Arruma um altar, que quando o altar estiver arrumadinho e você disser Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o fogo desce e está você com o altar arrumado e a glória de Deus se manifestando na sua. Olha só, arrumar o altar. Êxodo capítulo 20, versículo 25, fala de um dos tipos de altares, porque um dos tipos de altares é lá de pedra, tem de terra, tem de pedra, tem de madeira, tem de bronze, mas o de pedra era para consagrar o lugar. Olha só, Elias agora vai consagrar o lugar. Sabe o que é consagrar o lugar? É botar o Deus daquele lugar novamente como governo. É entregar o governo e a direção ao Senhor daquele lugar. Então o que ele vai fazer? Vai começar a arrumar. Vai botar as pedras aonde? No lugar. Porque quem quer fogo tem que aprender a carregar pedra para construir altar. Fogo não é estalar de dedo, meu irmão. Para com isso. Presta atenção, a gente vem para um culto, a gente sente poder, a gente sente fogo, sente alegria, mas se não insistir naquilo, pode do mesmo jeito que acendeu, pode apagar. Porque é construção. Olha o que ele está dizendo. Esse negócio de fogo permanente é construção. E vai aumentando o nível, vai envolvendo, até que tome o cerco completo. Glória a Deus. Ele vai arrumar as pedras, juntar as pedras, colocar a lenha, oh aleluia, colocar a lenha, apresentar o sacrifício, ainda vai fazer uma valinha em volta, vai pedir 3 cântaros de água, vai molhar tudo para dizer, aleluia, o fogo vai descer e vai consumir até o que estiver molhado, regado. Não vou entrar no simbolismo de cada uma dessa arrumação, só que interessante, no momento em que ele ora, faz uma oração simples, aleluia, o fogo desce, consome o sacrifício, a lenha, as pedras, as águas, aleluia. Tem texto que diz que até a terra, era Deus dizendo, aceitei, confirmo, declaro que eu sou Deus. Para a gente fechar aqui, para a gente entender, fica tranquilo, bota as coisas na tua vida no lugar, em relação à tua caminhada com Deus, e fique tranquilo, qualquer culto desse, porque o Aviva foi uma preparação e um apontamento para muita gente. Porque talvez alguém esteja dizendo, pastora, meu Deus, eu estou aqui no Aviva esses dias, tudo ainda não senti, ainda não recebi batismo, ainda não falei em língua, não senti esse poder. Calma, já teve um apontamento, um ajuste, uma preparação. Quando a gente botar tudo no lugar, deixar tudo arrumado e disser consagrado a ti, Senhor, qualquer culto desse o fogo te pega. Bom, segura a mão dele pela última vez, eu não peço mais. Diga que ele te pegue aqui no culto, lá naquele trabalho. Já pensou ser batizado no Espírito Santo naquele trabalho?
dentro do ônibus, andando na rua, servindo.